Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de planejamento e gestão de obras, hoje nós vamos ver algumas definições voltadas ao planejamento e gestão de obras. Claro que nós vamos ver primeiro algumas definições sobre projeto, sobre planejamento no geral, para depois nos aprofundarmos na nossa área que é a construção civil. Gerenciamento de projeto. Um projeto, de acordo com o Verzu, é algo que acontece somente uma vez e que tem um começo e um fim. Veja bem que na definição de Verzu, um projeto ele é bem delimitado, quando se inicia e quando se finaliza. Já o PMBOK, o Project Management Body of Knowledge, uma espécie de guia da gestão de projeto, ele define como um empreendimento temporário que tem começo e fim. Então, ambas as definições aqui apresentadas, tanto por Verzu quanto pelo PMBOK, define justamente isso, que um projeto ele é algo limitado a um tempo. Eu defino quando vai começar e sei quando vai terminar. Isso se tiver claro que, para que algo comece e termine no tempo planejado, eu preciso ter uma gestão, eu preciso gerenciar esse projeto. Aqui retratamos um pouco sobre a história de como surgiu a gestão de projetos e para definir de forma mais rápida, a gestão de projetos ela surgiu da necessidade de se ter produtividade, redução de custo e, consequentemente, conseguir ter mais lucro nos meus projetos. Imagine que se você leva 5 anos para construir um carro, esse carro vai ficar extremamente caro. Se você levar, sei lá, 100 anos, 200 anos para fazer determinada obra de construção civil, imagine o quanto que isso não vai custar. Então você precisa ter essa gestão, você precisa gerenciar para ter projetos mais enxutos, projetos mais limpos, principalmente no aspecto financeiro. E aqui aquele versículo bíblico que nós já havíamos mostrado anteriormente, mas que é importante que a gente analise isso. Se um de vós decidir construir uma torre, não irá primeiro se sentar e calcular a despesa para ver se tem dinheiro suficiente para completar o projeto? Ele irá fazer isso por medo de construir a fundação e depois não poder completar a obra. Olha o projeto mostrado aqui. Você tem uma torre. O início da torre, aqui, segundo nesse versículo, foi a fundação. O final seria, claro, a torre completa. Está lá no jeito, pronto, está aqui entregue. Olha só, ele tem o projeto definido como um limite de tempo, de começo e fim, pode não finalizar por causa de finanças. Então, o projeto teve resultado, pessoal? Esse projeto aqui teve resultado se você não tinha dinheiro suficiente para terminar a obra? Por quê? Porque você começou a construir a fundação sem nem saber quanto dinheiro tinha, sem ter calculado. E aqui a gente tem uma palavra fundamental, que é bom que a gente interiorize até na nossa mente. Essa palavra é orçamentação. E claro, orçamento. Então vamos guardar essas duas. Orçamentação e orçamento. O gerenciamento de projeto, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou essa ideia do projeto Manhattan. Projeto Manhattan que praticamente deu início ali à Terceira Guerra Mundial. Isso vocês sabem melhor até do que eu. Então, quanto será que não foi gasto nesse projeto? Será que foi um projetinho barato? Qual foi o intuito desse projeto? Eu quero que vocês pesquisem também sobre o projeto Manhattan, que surgiu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha só que exemplo de projetos maravilhosos aqui que ele tem. Ele tem a Muralha da China, quando a gente falou que era algo limitado no tempo, limitado a um tempo, perdão, não limitado no tempo, mas algo limitado a um tempo para ter início e fim. Olha só a Muralha da China que levou 1500 anos. É um projeto bem gigantesco, E o projeto Manhattan gastou aqui cerca de 20 bilhões de dólares para levar o homem ao espaço. Qual é o papel do gerente de projeto? Aqui ele nos tem uma indagação, um questionamento bem interessante. Será que uma orquestra pode tocar sem a presença de um maestro? Eu lembrei até de uma piada um meme que eu vi na internet. Na verdade era um print de uma conversa de WhatsApp, onde o cara perguntava: eu posso colocar um peixe de água salgada em um aquário de água doce? O cara disse: pode, só que ele vai morrer. Então a mesma pergunta aqui: a orquestra pode tocar sem a presença do maestro? Pode, só vai ficar ruim, Bem, pessoal,
Ao gerente de projetos é atribuída a missão de conduzir todo o projeto de forma a desenvolver o produto ou serviço. Vamos imaginar um produto aqui, na nossa construção civil. Eu posso ser chamado para executar uma pintura. A pintura é um serviço. Eu posso ser chamado para executar um piso. Esse piso seria um serviço. E o produto, e o que seria então um produto? Olha, pessoal, o produto seria a obra em si, seria a obra completa. O edifício é um produto, uma ponte é um produto, uma estrada é um produto. Então, a nossa função é justamente isso, fazer com que esse produto, esse serviço, esse projeto, seja feito com qualidade, claro, dentro do orçamento. O que é um quebra-cabeça, principalmente quando a gente estudar mais a parte de orçamento e ver um pouquinho sobre licitação. Tem que estar dentro do prazo e dentro da orçamentação. Porque, é claro, tempo é dinheiro. Se você gasta muito tempo, consequentemente você está gastando mais dinheiro. A gente precisa ter noção de projeto, negócio, claro, a gente precisa vender o que a gente produz, né? Nós vendemos nossa força de trabalho em troca de pecúnia, sim. Então a gente precisa ter em mente essa questão de negócio e, claro, técnica. Olha, saber como executa determinado produto, saber como executa determinado serviço, a gente precisa ter essa habilidade, a gente precisa dominar a técnica. Olha só quais são os desafios de gerenciar projeto. Pessoal, lidar com pessoas é uma tarefa fácil? Olha, se a gente não consegue, muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com o pai, muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com a mãe, com o colega, com o vizinho. Imagine lidar com, dependendo do projeto onde tu for trabalhar, com dezenas e centenas de pessoas. Cada pessoa pensando diferente. Então, é um desafio. E a gente precisa trabalhar isso. Lidar melhor com pessoas. A gente precisa saber estimar. A gente precisa fazer o que a gente chama ali no popular de chutar. Chuta aí. Né? A gente precisa ter noção de orçamento, custo, despesa. E claro, a gente precisa ter autoridade. Eita, ser boca aberta, será que o projeto vai concluir no tempo certo? A gente ficar ali deixando o pessoal fazer o corpo mole? E claro, controle. E por último, mas não menos importante, comunicação. Será que eu vou fazer o projeto sozinho? Será que eu vou construir toda uma edificação sozinho? Claro que não. E eu preciso então me comunicar com quem está trabalhando com o mesmo intuito que eu. Todos estão aqui trabalhando com o mesmo intuito. Entregar determinado produto, entregar determinado serviço no tempo ágil. Pessoal, a gente precisa lidar com pessoas. Né? A equipe tem que ser bem montada, tem que ser bem estruturada. Eu preciso conhecer as habilidades de cada pessoa que está trabalhando comigo, principalmente na hora que eu vou montar minha equipe. Eu abro a seleção, eu preciso de alguém que saiba pintar. Eu preciso de alguém que saiba executar instalações elétricas. Então eu preciso saber isso, montar bem minha equipe. Porque senão o projeto não vai lograr resultado. Se minha equipe não tem a técnica, se minha equipe não sabe trabalhar bem, aí é complicadíssimo. Estimativa. A gente precisa estimar. A gente precisa saber ter uma noção de quanto vai custar aquilo e, claro, ter um cronograma. Se o projeto tem início e fim, eu preciso dizer quando ele vai iniciar, quando ele vai terminar, para saber quanto eu vou gastar. Porque um dia a mais é uma diária de um profissional que eu vou ter que pagar, talvez seja uma multa que eu tenho que pagar por atraso, então a gente não quer isso de jeito maneiro. Orçamento, claro, saber custos, despesas, saber quanto é que eu vou gastar naquilo ali e, claro, no final saber quanto é que eu vou lucrar com isso, né? Ou vamos trabalhar de graça. Autoridade, sim, autoridade é importante. Você já tem noção disso. A gente não pode ser boca aberta, a gente não pode deixar por conta do Deus dará. A gente tem que estar ali, a gente precisa ter controle, a gente precisa ter comunicação, a gente precisa de tudo isso. Então, claro, se eu domino tudo isso, é claro que eu vou lá ter minha autoridade e dizer, vai ser dessa forma porque foi planejado desta forma. Controle e a comunicação. Falha no projeto acontece muitas vezes por comunicação. Como assim comunicação? É só falar? Não, muitas vezes no projeto gráfico, muitas vezes por um deslize, às vezes algo foi mal interpretado, então gera falha. Precisa ter uma boa comunicação para que meu projeto tenha resultado. E por fim, pessoal, eu quero que vocês respondam essas três questõezinhas bem simples. E claro, comente aqui no YouTube a presença de vocês e façam esses exercícios, tá? Muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos vocês e uma ótima semana a todos.